Salve, salve! Seja você muito bem-vindo para essa nossa aula sobre como atrair clientes todo dia. Para mim é um prazer imenso ter você aqui e eu tenho que dizer o seguinte: se você deseja vender mais todo dia, lucrar mais e fazer sua empresa crescer, expandir, esse vídeo é para você. Você sabe por quê? Nós vamos dar o passo a passo, a maneira como é que você faz para atrair clientes todo dia, vender mais e lucrar. O objetivo é fazer com que? Fazer com que você tenha clareza para você e para o seu time. Como é que eu faço para construir um processo magnético, um processo que vai atrair clientes todo dia, um processo que vai vender mais. E pensando nisso, foi que eu comecei a perceber o seguinte: tem várias pessoas que falam, mas não chegam no resultado final, não te dá a prática, como é que eu faço, onde que eu chego, qual que é o que eu preciso fazer. E o objetivo aqui não é colocar firula, não, é ir direto ao ponto e mostrar para você quais são as ferramentas necessárias para você atrair clientes todo dia e vender mais, expandindo sua empresa, crescendo, gerando lucro, faturando. Esse é o objetivo. Então, seja você muito bem-vindo e vem comigo que nós vamos falar sobre como atrair clientes e vender mais todo dia. Indo direto ao ponto, para mim, uma analogia que faz todo sentido com esse tema é: imagine você que você deseja atrair borboletas, você é um caçador de borboletas. E aí você tem aquela sua peneira que você vai caçar suas borboletas, tem sua rede que você vai caçar essas borboletas. A grande dificuldade é, se eu sair no tempo procurando essas borboletas, eu não consigo capturar elas. Você sabe por quê? Porque cada uma elas vão sair para o tempo. O grande segredo é como é que eu faço para atrair essas borboletas e ficar muito mais fácil para a minha rede ir lá e captar cada uma delas. O objetivo dos clientes é exatamente esse. O objetivo é fazer com que você tenha elementos magnéticos, iscas, elementos que vão atrair os seus clientes para você poder ir lá e ofertar, vender todo dia mais. Você sabe o que eu entendi? Eu entendi que quem vende mais não é aquele que tem o melhor produto. Quem vende mais é aquele que oferta, aquele que entrega, aquele que fala dos benefícios, aquele que fala dos resultados. Por um certo dia, eu estava conversando com um amigo e ele é engenheiro. E o que ele mais falava sobre o produto dele eram as características do produto dele. Imagine você, um engenheiro falando sobre um iPhone. Esse engenheiro ele vai estar dizendo: nosso iPhone tem um processador tal, ele tem uma capacidade de armazenamento tal. Mas as pessoas não querem ouvir isso. Seu cliente não está desejando ouvir isso. Seu cliente quer saber qual que é a qualidade da filmagem dele. Seu cliente quer saber se ele trava ou se ele não trava. Seu cliente quer saber se esse iPhone eu consigo produzir fotos com excelentes qualidades com ele. Isso que seu cliente quer saber. Então, para isso, nós temos que dosar o quê? A nossa comunicação. Nós temos que atrair esse cliente para fazer com que nós tenhamos conversão, vendas todo dia. E o primeiro passo, o primeiro elemento para um ciclo de venda é a atração. O primeiro passo para o ciclo de venda, do processo de venda, é a atração. Nisso, a gente passa por o quê? É atração, captura, nutrição, venda e fidelização. Vou repetir, é a atração, captura, nutrição, venda e fidelização. E o objetivo aqui, nós vamos tratar do primeiro item, que é atração. Como atrair clientes todo dia e vender mais. E são dois elementos fundamentais para a gente poder atrair seu cliente. Imagine você que você está passando numa avenida. E nessa avenida tem o seu concorrente, ele tem uma loja dele. E esse concorrente que está na principal avenida, muita gente, um fluxo intenso passando lá, mas você tem o seu comércio na terceira avenida. Então você tem o seu comércio numa avenida muito menos movimentada. Isso significa o quê? Que nesse seu cliente que está numa avenida principal, muito mais movimentada, ele vai ter mais atração, ele vai ter mais clientes visitando, ele vai ter mais clientes olhando a vitrine dele, ele vai ter mais clientes olhando, ele vai ter mais clientes experimentando, ele vai ter mais clientes negociando e mais clientes fechando. Você que está na terceira avenida, você vai ter menos clientes, menos visita, menos conversão, menos negociação e menos venda. O objetivo aqui é fazer com que você, independente de onde você esteja, você consiga fazer com que esse cliente venha até a sua loja. E eu vou falar sobre como é que um advogado faz isso, como é que um arquiteto faz isso, como é que uma loja de pneus faz isso, como é que um mecânico faz isso, como é que uma loja de sapato faz isso. Nós vamos falar desde varejo, serviço, em todos os elementos. Por quê? O objetivo é fazer com que você acelere suas vendas, lucre mais todo dia e venda cada vez mais. Certo? Então vamos direto ao ponto. São dois elementos fundamentais que você tem que ter atenção dentro do seu negócio. O primeiro é atenção. Você tem que chamar a atenção do seu cliente. Imagine só, se eu estou ali na rua e dou um grito, várias pessoas vão me olhar. Isso é chamar a atenção.
Mas só chamar atenção não basta. Sabe por que que não basta? As pessoas vão olhar, perceber que eu dou um grito e vão continuar a vida delas. O segundo elemento é persuasão. Quando a pessoa olha para mim, eu tenho que ter comunicação magnética, comunicação convincente para que essa pessoa olhe para mim e eu consiga atrair ela para aquilo que eu vou ofertar. Então, são dois elementos fundamentais: atenção e persuasão. Atenção, eu vou dar um grito, a pessoa vai olhar, se eu não tiver uma comunicação convincente, ela vai embora. Então, o seu objetivo é fazer com que o seu cliente passe na sua vitrine, olhe aquele manequim lindo, maravilhoso, você chamou a atenção dele. O segundo passo é persuasão, é quando ele entra na sua loja e vai conversar com você sobre as coisas que você tem lá, sobre as roupas que você tem, sobre os produtos, sobre tudo que você está lá para ofertar para ele. Esse é o grande segredo. E aí, o que nós temos que perceber é o seguinte: nos elementos de atenção, por que que o seu cliente ele busca a atenção sua? Primeiro, porque ele quer informação. Tem vários nichos de mercado que o cliente vai até você porque ele quer informação. Imagine você que você é um advogado. Advogado, ele está comunicando a todo momento o quê? Informação. Quer saber? Reduza sua carga tributária todo mês em até 30%. Vem comigo. O que que eu fiz? Chamei a atenção. Mostrei para ele que eu tenho uma informação relevante. E isso está gerando o quê? A atenção dele. Ele vai falar, poxa, eu quero saber como é que ele faz. Vamos pensar no arquiteto. O arquiteto pega e fala assim, reduza o custo da sua obra em 20%. O que que ele fez? Está te dando uma informação, ele está comunicando. O seu cliente vai fazer o quê? Puxa, eu quero ouvir ele, eu quero saber o que ele tem para me informar, o que que ele vai falar para mim. Se eu sou um cabeleireiro, se eu vou falar, é, tem, tem um posicionamento de cada vez mais respeito e atenção. O que que eu estou falando? Eu, enquanto cabeleireiro, estou falando para ele, olha, eu consigo, através do seu corte de cabelo, melhorar o seu posicionamento. Você tendo um posicionamento mais correto, mais aceitável, mais atraente, você vai conseguir converter mais as suas vendas. Por quê? Então, a todo momento, o meu objetivo é fazer como é que eu chamo a atenção das pessoas e, na sequência, eu utilizo da persuasão. E aqui, nós podemos pensar o seguinte, vamos pensar em quem vende uma BMW. Quem vende uma BMW, ele tem um perfil de cliente ideal. Eu sei para qual que é o cliente que eu vou buscar, eu sei qual que é o cliente que vai me atender, eu sei qual que é no bolso de quem que cabe aquele meu veículo. Assim como quem vende um Kwid. Eu sei qual que é o perfil de cliente que cabe naquilo. Então, o objetivo é, eu tenho que ter atenção, eu tenho que construir a persuasão, mas dentro disso eu tenho que saber para quem que eu falo. Não adianta eu chamar atenção e persuasão para todo mundo. Por quê? Imagine você que nós temos uma árvore, e nessa árvore que produz vários frutos. Produzindo vários frutos, eu tenho os que estão mais baixos, são os primeiros que serão sacados. Por quê? Está mais fácil de eu pegar. E tem aquelas que estão mais no alto. Para eu poder acessar aqueles que estão mais no alto, eu preciso utilizar de recursos materiais para poder ir lá, como, por exemplo, uma escada, várias outras coisas. O objetivo é eu fazer, enquanto empresário, enquanto empresa, enquanto empreendedor, é fazer como é que eu consigo fazer com que aquelas frutas, eu consigo ter acesso às que estão lá em cima, ficar mais fácil para mim. E para isso, eu tenho que começar a observar o seguinte, qual que é o meu perfil de cliente ideal? Qual que é o meu perfil de cliente ideal? E aí, e para isso eu estou fazendo o quê? Eu estou atraindo as pessoas através da atenção e da persuasão. Eu atraio e eu seleciono as pessoas que fazem mais sentido para mim. Como, por exemplo, se eu sou o Nespresso. Nespresso, ele vende aquelas cápsulas de café que tem recorrência naquilo. Aquelas cápsulas de café eu vou estar ofertando para quem? Eu vou ofertar para quem já tem uma máquina. Por quê? Porque eu sei que aquilo é uma venda garantida. Ele já tem aquela máquina em casa, então eu sei que a todo mês ele precisa de uma quantidade daquelas cápsulas para poder tomar o café dela. Vamos pensar a marca de roupa Aramis. A marca de roupa Aramis, ela fez uma pesquisa e nessa pesquisa ela detectou que o perfil de cliente ideal dela compra 7 vezes no ano as roupas que ela vende. Então, o que ela pensou? Se esse meu cliente, perfil do meu cliente ideal, compra 7 vezes no ano, quantas vezes os meus clientes que eu tenho aqui na minha base estão vindo comprar de mim? Eles estão vindo comprar 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Se ele está indo na minha loja somente 2 vezes, em qual loja que ele está indo nas outras 5 vezes? Esse é o objetivo de eu estar pensando qual cliente que eu vou atrair, qual cliente que eu vou atrair, qual cliente que eu vou selecionar, qual que é o perfil do meu cliente ideal. E aí, uma coisa interessante é,
Quando eu falo sobre conectar as pessoas comigo para eu poder atrair elas, existem duas maneiras fundamentais que a gente tem que pensar. Primeiro, as pessoas elas são atraídas pelo medo. Quer ver? Um dos medos é, para um arquiteto, ele fazer uma matéria como economize 20% na sua obra com as dicas que eu vou lhe dar. Ou então, não tenha desastre ou surpresa dentro da sua obra, siga as minhas dicas. O que aquele arquiteto está dizendo? Eu estou atraindo aquele meu cliente a partir do medo que ele tem da construção civil, de construir a casa própria, como várias pessoas possuem. Outra maneira é a oportunidade. Aquele cliente da BMW que eu falei para você, ele poderia dizer: realize seu sonho de andar no seu BMW com a taxa zero. O que ele fez? Ele atraiu, através de uma oportunidade, aquele cliente. Quer ver aquele cliente do Kwid, do carro Kwid que eu falei para você? Como é que ele atrai esse cliente através da oportunidade? Ele poderia dizer: tem o carro mais econômico pagando a taxa zero, somente essa semana. Ele acabou mostrando para você, para o público dele, que tem aquele perfil daquele carro, que é uma grande oportunidade dele comprar esse carro essa semana, e sendo o quê? O carro mais econômico. Então, ele construiu a oportunidade. Então, a sua conexão, a sua atenção, ele vai estar diretamente relacionado aos dois elementos, oportunidade ou medo. E aí, eu pergunto para você, como é que você consegue fazer no seu negócio para atrair a oportunidade ou no medo? Vamos pensar que eu sou um mecânico e eu tenho uma loja de revisão de carro. Eu poderia dizer: não fique, não deixe, não fique a pé nas férias, revise seu carro antes da viagem. O que eu falei para ele? Olha, toma cuidado, que você vai sair de carro nas férias e seu carro pode deixar na mão, na estrada. Então, eu estou orientando ele com uma prevenção para ele vir fazer a manutenção do carro. Isso eu estou fazendo o quê? Atiçando nele a atenção através do medo dele ficar na estrada com o carro dele estragado. Então, o grande objetivo agora é eu começar a analisar, tudo bem, tenho a atenção, eu tenho a persuasão, e como é que eu faço para poder trabalhar tudo isso daí de uma vez só? O grande segredo é: quais são as minhas iscas? Eu tenho a atenção, eu tenho a persuasão, dentro disso eu construí a oportunidade, construí o medo. Agora eu preciso avaliar o seguinte: qual que é a minha isca que eu vou fazer com que essa pessoa chegue até mim? A isca é o grande segredo de todo e qualquer negócio, justamente porque é através da isca que eu vou capturar esse meu cliente que está passando na minha avenida. A isca, dentro do mundo físico, é o seu manequim dentro da sua vitrine. Quando você coloca uma vitrine lá, nada mais é do que uma isca física para você atrair aquele cliente, para ele entrar na sua loja, conhecer a sua loja e fazer a compra. Agora, vamos pensar isso daí para todo e qualquer negócio. Eu, sendo um mecânico, qual seria a isca que eu utilizaria? Uma grande isca é: faça o checklist. Venha até aqui, eu faço o checklist de cinco elementos do seu carro, sem custo nenhum. O que eu fiz? Eu gerei um elemento para o meu cliente, atraindo ele, falando: eu vou fazer o checklist de 5 elementos do seu carro. Eu poderia fazer até mais e dizer: esse é somente para os 10 primeiros que comparecerem. O que eu estou fazendo? Eu estou mostrando para o meu cliente de que eu me importo com ele, e esse é o momento dele vir aqui fazer análise. Agora, você imagina só, depois, no futuro, quando esse cliente ele for fazer alguma troca de óleo, ele for fazer um alinhamento, um balanceamento, qualquer coisa no carro dele, ele vai lembrar de quem? Ele vai falar assim: poxa, o Ângelo um dia me ajudou, aquela vez ele fez o checklist. Isso chama o seguinte: reciprocidade. Reciprocidade é a mesma coisa que a sua vizinha do seu prédio, que mora no apartamento ao lado, um dia vai lá, faz um bolo, entrega um bolo para você e fala: estou te dando um presente. Você vai sentir naquilo, fala assim: quando é que eu vou retribuir para minha vizinha aquele presente que ela me deu, aquele bolo? E você vai ficar com isso sempre na cabeça. O objetivo disso é fazer com que você plante uma semente dentro do seu cliente para que ele saiba que você existe. Agora imagine só, nesse mecânico, o que custa para ele fazer o checklist de 5 elementos? Que nada mais ele vai fazer o quê? Como está o óleo do carro, como está o limpador, como estão as luzes, como está a calibragem do pneu, que isso ele não demora nem 10 minutos. Aí tem muitas pessoas que falam assim: não, mas isso eu não quero. O objetivo disso é fazer o seguinte: como é que eu gero valor sempre no meu cliente para que eu fique sempre na mente dele? Esse é o grande segredo de todo e qualquer negócio. A atração do cliente é eu pensar: eu tenho que gerar valor para o meu cliente para que ele lembre de mim.
Cada vez mais os negócios estão sendo reformulados para que o que vai conduzir mais venda no futuro vai ser a quantidade de valor que eu estou gerando para o meu cliente. Agora, quer ver um outro elemento? Autoridade. Quando eu tenho autoridade, eu acelero o meu processo de convencimento e atração do meu cliente. Por quê? Porque eu estou falando ou alguém está falando sobre o meu produto. Imagine você, se eu fosse querer vender um curso de matemática. E eu pegar o melhor cara em matemática no país, ele tem autoridade sobre aquilo, e é por isso que quando ele fala sobre o meu curso de matemática e aprendeu comigo, ele está gerando uma transferência de autoridade para mim e acelera as minhas vendas. Agora vamos pensar que eu quero vender violão. E aí vem o Gustavo Lima e faz uma propaganda para mim sobre o meu violão. O que ele está fazendo? Ele está transferindo autoridade para a minha loja. A grande dificuldade de todo e da maioria dos empresários é o seguinte: ele fala assim, mas eu não tenho condições de pagar o Gustavo Lima, eu não tenho condições de pagar o melhor professor de matemática, eu não tenho condições de pagar aquela autoridade, aquela pessoa que tem relevância naquele meio sobre aquele produto. O grande segredo é o seguinte: o marketing ele está mudando. Está mudando para um marketing micro-influenciadores. Marketing de micro-influenciadores é aquela pessoa que tem acima de 3.000 seguidores, ele vai lá e vai na sua loja e fala bem do seu produto, ele está influenciando 3.000 pessoas. Aquela pessoa que tem 5.000 pessoas no perfil dela, ele está influenciando 5.000 pessoas. Assim como aquele que tem 10.000, está influenciando 10.000 pessoas. Cada vez mais, a pessoa de autoridade, ele está deixando de ser aqueles grandes nomes, porque é muito caro para o mercado, e está sendo aqueles pequenos micro-influenciadores que estão acelerando o negócio. Então, o objetivo disso é eu começar a pensar, perfeito, eu entendi. Então, além da isca, que eu vou ofertar alguma coisa para o meu cliente, eu tenho os gatilhos emocionais, que é de autoridade, de reciprocidade, e por fim nós temos também da escassez. Escassez é quando eu falei para você, eu sou um mecânico e disse, venha na minha loja fazer o checklist de cinco itens do seu carro, demora no máximo 20 minutos, mas só que são apenas para os 10 primeiros. O que eu falei? Escassez, é apenas para os 10 primeiros. O objetivo é fazer com que eu acelere o processo decisório do meu cliente para que ele venha para a minha loja logo. Olha que interessante. Tem uma mentorada minha que ela é estilista infantil. Ela produz roupas de festa para crianças, mas crianças bebê, crianças bem pequenas. E ela estava na dúvida como é que ela fazia para poder escalar e gerar notoriedade no produto dela. E foi quando eu falei para ela, o grande segredo está em você mostrar a autoridade do seu produto. Ela falou assim, como que eu vou fazer autoridade se eu tenho 2.000 seguidores? Eu falei, você já imaginou em pegar e fazer vestidos infantis para autoridades, personalidades, influenciadores de nível nacional e encaminhar para eles pelo correio, dentro de uma caixa muito bem decorada? E ela falou, Ângelo, eu nunca tinha pensado nisso. E o que ela fez? Ela fez o vestido infantil para o Alok, aquele pessoa que tem música eletrônica, fez para o Luan Santana, fez para várias personalidades. E o que aconteceu? Essas pessoas foram lá e agradeceram e fizeram postagem no nome dela. Ela ganhou de maneira gratuita uma autoridade, uma transferência de autoridade daquelas pessoas sobre o produto dela. Então ela acabou tendo um marketing de influenciadores de maneira gratuita. Mas isso por quê? A grande sacada dela foi como que eu gero valor para as pessoas verem que eu tenho um bom produto, que eu tenho uma boa qualidade, e aí a pessoa sentindo o sentimento do quê? Reciprocidade. Veja você que ela utilizou os dois elementos, a autoridade daquele influenciador e a reciprocidade. Ela gerou valor para aquele influenciador e aquele influenciador falou, como que eu retribuo essa mulher? E a maneira dele retribuir foi gerando essas fotos nas redes sociais. Quer ver? Para outro segmento, teve um mentorado nosso que o segmento dele era arquitetura. E eu falei para ele, você já imaginou você fazer projetos e dizer o seguinte, como seria a casa do Gustavo Lima sobre os meus olhos e publicar nas redes sociais? Como seria a casa do jogador de futebol Hulk e lançar nas redes sociais? Como seria a casa do Neymar sobre os meus olhos? O que essa pessoa fez? Ela foi lá e começou a construir os projetos e publicar nas redes sociais. E deu tão certo, tantas curtidas, tantos compartilhamentos, que várias pessoas fecharam o negócio com ela, acreditando que ela realmente tinha
feito aqueles projetos para aquelas autoridades. Veja você a importância que é de você gerar valor para o seu cliente, construir a reciprocidade ou fazer com que você tenha um caminho de autoridade, construindo a autoridade do seu negócio. O objetivo disso daqui é fazer o seguinte. Certa vez eu ouvi uma frase do Dale Carnegie, que para mim foi interessantíssimo e resolveu muitas coisas. Dale Carnegie, ele dizia o seguinte: eu adoro comer morangos e eu também adoro pescar. Mas nem sempre quando eu vou, ou eu nunca que eu vou pescar, eu coloco morangos na isca para poder pescar. Eu coloco minhoca, porque quem gosta de morango sou eu, mas os meus peixes gostam de minhoca. O que que o Dale queria dizer com aquilo? Ele queria dizer que para cada pessoa eu tenho que ofertar aquilo que para ela faz sentido. Não adianta eu espetar ali no meu anzol morango que os peixes não vão vir até mim. Eles querem comer minhoca, é por isso que eu consigo capturar aqueles peixes, consigo pescar. O seu objetivo é fazer o quê? Como é que eu consigo, dentro do meu nicho de negócio, aproximar dentro do meu cliente? E aí, quando eu falo para você se aproximar dentro do seu cliente, o que que você tem que começar a pensar? Perfil de cliente ideal. Por que o perfil de cliente ideal? Tem clientes que vai entrar na sua loja e vai consumir um tanto. Tem cliente que vai entrar na sua loja e vai consumir outro tanto. E tem clientes que vai entrar na sua loja e vai consumir outro tanto. O objetivo é fazer com que você atenda todos os clientes. Mas para qual cliente que você vai dar mais atenção? Evidentemente, é para aquele cliente que consome muito mais todo dia dentro da sua empresa. E é isso que é o grande segredo que as pessoas ignoram. Por quê? Eu tenho que dar a devida atenção para aquele cliente que me gera maior recorrência, para aquele cliente que me gera maior rentabilidade. Isso porque existe um elemento que chama custo de aquisição de cliente, que é o CAC. Para cada cliente que entra na minha loja, existe um custo para isso. Então, eu investi em marketing, investi em comercial, investi em vendas, investi em treinamento, para quando chegasse aquele cliente, eu convertesse e ele viesse e efetivasse a compra comigo. Mas só que quanto mais eu consigo atrair esse cliente e manter ele na minha base, eu diminuo o meu custo de aquisição de cliente e fazendo com que eu perpetue ele dentro da minha base, dentro da minha loja, comprando, consumindo e fazendo com que cada vez mais eu consiga lucrar com aquele cliente. É por isso, quando eu falei para você, dei o exemplo da Nespresso, eles estão muito atentos aos clientes que já têm a máquina da Nespresso, porque eles querem estar vendendo todo dia e muito mais e lucrando com aquele cliente que já comprou a máquina, porque esse cliente que já comprou a máquina, ele deu um sim para a empresa, falou, olha, eu gosto tanto de café, eu gosto do seu produto que eu estou comprando a máquina. Então, o nosso objetivo é fazer como é que eu vendo todo dia e cada vez mais para esse cliente que já está na minha base. E quando eu identifico esse cliente ideal, é em cima dele que eu tenho que estar procurando, buscando e conversando todos os dias. E é nesse momento que a gente entra num elemento que chama canal de vendas. Canal de vendas. O que é canal de vendas, Ângelo? Imagine você que nós estamos num ponto de ônibus. No ponto de ônibus, no mesmo ponto de ônibus, tem diversas pessoas. Tem pessoas que estão indo para o centro, tem pessoas que estão indo para o bairro A, tem pessoas que estão indo para o bairro B, tem pessoas que estão indo para o bairro C. Cada uma dessas pessoas vai pegar um ônibus diferente para poder chegar no seu destino. O seu cliente é a mesma coisa. Você tem que saber onde é que está o seu cliente para você anunciar no lugar certo e fazer a conversão, a atração para que ele chegue cada vez mais próximo de você. Isso que é canal. Canal é qual que é o meio de comunicação, onde o meu cliente está, que eu vou atrair ele e conversar com ele todos os dias. Veja você, se eu fosse fazer hoje uma venda de cadeira para dentista. Olha que curioso. Se eu fosse dizer hoje venda de cadeira para dentista, como é que eu buscaria esse meu cliente? Qual seria o canal mais fácil para eu poder buscar esse meu cliente? Para mim, o canal mais fácil seria buscar parceiros. Quais são os parceiros que já têm o meu perfil do cliente ideal? Isto é, quais parceiros meu que já vendem para dentista? Porque aí isso eu acelero o meu tempo de conexão, eu já sei aonde que eu vou buscar o meu cliente, eu já sei onde que esses dentistas, que são meus futuros clientes, estão para poder ir lá e conversar logo com eles. Agora vamos pensar se eu fosse uma loja de pneus. Se eu tenho uma loja de pneus, qual que é o cliente que mais compra de mim? O cliente que mais compra de mim é um taxista, é um Uber, é uma pessoa que está rodando cada vez mais. Qual que é o meio de comunicação que essa pessoa usa? É o rádio.
Se for o rádio, é o marketing offline que eu consigo chegar através dele mais de maneira mais rápida. Então eu tenho que estar onde? No rádio. O rádio é um meio de comunicação, um canal que eu tenho com esse meu cliente. Aí tem outras pessoas que usam muito o Instagram. O Instagram é o quê? Um outro meio de comunicação, um outro canal de comunicação. E aí tem pessoas que preferem, por exemplo, no outdoor. Eu, por exemplo, um dos meus segmentos é hotelaria. Se você pensar assim, onde que estão a maioria dos clientes do perfil ideal do Ângelo? Estão dentro do Booking. Então eu tenho que estar muito posicionado dentro do Booking. Booking, para mim, é um canal de comunicação dentro desse meu ramo da hotelaria. Quer ver outro canal de comunicação meu? Instagram. Eu tenho que estar postando fotos, imagens das minhas comidas, dos meus quartos, dentro do Instagram para poder estar atraindo clientes todo dia. Quer ver outro canal de comunicação meu? Meu site. Meu site é sim um canal de comunicação com os clientes. Outro canal de comunicação, influenciadores. Eu tenho vários artistas e influenciadores que passam para o nosso hotel, se hospedam no nosso hotel, então eu utilizo esse canal de comunicação através da reciprocidade, que nada mais é do que, quando ele vai lá, ao final a gente faz uma foto, depois da hospedagem dele, pergunta se ele ficou satisfeito ou não com a hospedagem que lá ele esteve, tiramos uma foto dele e marcamos. Normalmente, a depender da mensagem, ele replica dentro do canal dele. O que eu estou fazendo? Utilizando a autoridade dele para atrair os clientes dele e mostrar, elevar o nível do meu estabelecimento, mostrando que, olha só, aquele influenciador, aquele artista, ele também hospeda aqui comigo. Você, quando que você vai vir hospedar comigo? É essa mensagem implícita que eu estou levando para o meu cliente. Então, o objetivo disso é fazer você começar a pensar quais são os canais que eu utilizo ou que eu devo utilizar para poder vender mais todo dia. Eu não sei se você percebeu, há poucos dias, o Instagram abriu uma polêmica se ele iria fazer alguns bloqueios, alguns cortes ou não em países latino-americanos. E o objetivo disso, que trouxe uma tensão muito perigosa no mercado, foi: se o Instagram saísse hoje do mercado, quantas empresas iriam falir em função de só estar naquele canal de comunicação, naquele canal de diálogo com o seu cliente? Imagine você, se o Instagram saísse hoje, o seu mercado, como estaria? Sua loja, sua empresa, o produto que você vende, seu serviço. E aí é nesse momento que a gente fala: puxa, eu tenho que ter uma diversificação, diversos canais atraindo clientes. Eu, por exemplo, você pode ter me conhecido através do Instagram, através do YouTube, de várias plataformas que eu cheguei até você. O objetivo foi fazer o quê? Com que eu dialogasse em diversos canais para que eu atingisse a maioria de um público e eu não ficasse vinculado, restrito a um único canal. Por quê? Se algum dia esse canal encerrar, eu não sou refém dele. Eu vou dar um exemplo para você. Dentro da hotelaria, como eu falei, um dos meus segmentos. O que eu fiz? Eu tinha um site, um canal de comunicação, e atuava também no Booking, que é outro canal de busca de hotelaria. Chegou um dia que o Booking pegou e falou assim: Ângelo, eu vou lhe presentear com um site novo e vai ficar dentro da minha base esse site. E qual foi o grande perigo disso tudo? O Booking pegou e falou: olha, eu vou ter o seu site sobre a minha autoridade, eu vou construir para você, e eu acabei ficando refém dele. Sabe por que eu fiquei refém dele? Porque chegou num certo momento, o meu site estava sobre o domínio dele, até que chegou um dia, depois de 4, 5 anos, ele falou: a partir de hoje, estamos encerrando seu site, não vamos mais fazer o gerenciamento. Olha o que ele fez. Eu tinha dois canais diferentes, o Book e o meu site. Ele fez com que eu eliminasse o meu site, fosse apenas para o site dele. Quando eu fui para o site dele, o que aconteceu? Ele conseguiu captar toda a minha base, minha lead, os meus clientes que lá passavam. Depois disso, ele falou: não tenho mais interesse em permanecer o seu site. Eu acabei ficando refém dele. O que eu quero mostrar para você é, cada vez mais nós temos que tomar muito cuidado quais são os canais de comunicação que nós estamos. Por quê? Quanto mais só num canal eu estiver, quanto menor a minha diversidade de canal, mais perigoso vai acontecer para mim. E aqui, o que nós temos que começar a pensar? Ângelo, perfeito, eu entendi. Agora seja mais claro para mim sobre isca. Isca que é o quê? É o elemento que eu vou atrair o meu cliente. A Boticário, todo mundo conhece a Boticário. Boticário, ele tem algumas formas de atrair clientes e diversos clientes que atendem ele. Quer ver? O Boticário, ele dá amostra grátis. Quando ele está dando amostra grátis, ele está utilizando uma isca para atrair clientes que não conhecem o produto deles ou não conhecem aquele produto. O objetivo é fazer com que ele mude a consciência daquele público para que ele conheça aquele produto dele e possa, no futuro, vir a comprar.
Mas ele tem outra forma de isca. Ele tem a isca que é 25% para quem é cliente Boticário. O objetivo dele é fazer o quê? É fazer que aquele cliente que já tem consciência, já compra o produto dele, se sinta atraído a comprar naquele mês. Por quê? Porque a promoção é somente para aquele mês. O que que ele utilizou? Ele utilizou o gatilho da escassez, falando que, olha, venha comprar de mim, que senão vai acabar o meu. Venha comprar de mim, senão vai acabar o meu desconto. Isso nós estamos fazendo com o quê? Mostrando quais são as formas de isca para o seu negócio. O Habib's, que é aquela loja de esfirra que tem franquias no Brasil inteiro. Quando o Habib's fala esfirras a 45 centavos, o que, que ele está utilizando? Uma isca para mostrar para você que a 45 centavos ele vem, você vai até na loja dele, você vai consumir a esfirra dele, mas também você vai consumir um refrigerante, vai consumir outras esfirras, vai consumir outros produtos. O objetivo foi fazer com que atraísse você, despertasse o seu desejo, sua vontade de ir lá e comer aquela esfirra a partir de um valor econômico, um valor barato. E aí vamos lá, Ângelo, o que mais que eu poderia pensar sobre segmentos diferentes? Vamos lá, eu vou mostrar para você algo que não deu certo a partir de uma utilização de uma isca. Uma isca teve uma pessoa que fazia festa para aniversário de 15 anos. E o objetivo dele foi como é que eu construo isca para vender mais todo dia para os meus clientes. E ele fez um e-book de como construir a sua festa sem dor de cabeça. E nesse e-book ele distribuiu para vários clientes nas redes sociais e tudo mais, pessoas que estavam interessadas em fazer uma festa. Veja que curioso que quando ele fez isso, ele fez essa ação, e ele não teve resultado porque ele esperava o cliente chegar e o cliente não chegava, esperava o cliente chegar e não chegava. Até que depois de 6 meses, o cliente começou a chegar. Esse cliente começou a chegar na loja dele. E ele falou, mas espera aí, eu fiz essa campanha tem 6 meses, por que esse cliente está chegando somente agora? E aí foi quando ele percebeu que as pessoas que vão fazer um aniversário de 15 anos para sua filha, elas começam a programar essa festa com no mínimo um ano de antecedência. E qual foi o erro dele? O último elemento que ele colocou dentro do e-book foi contrate áudio, visual, foto e imagem. Foi naquele momento que as pessoas faziam o quê? Foram em todos os elementos, fechando todos os contratos para somente depois fechar o dele. E foi aí que ele percebeu o erro dele, foi o seguinte, ele gerou valor para o cliente dele, conseguiu fazer com que o cliente dele resolvesse a dificuldade, o problema, o medo dele da festa ser uma festa de sucesso e não uma festa de fracasso, mas só que o último elemento foi o dele. Então ele construiu uma isca, mas essa isca demorou para gerar efeito e trazer esse cliente. O que nós temos sempre que perceber se perguntar, essa minha isca está gerando valor para mim imediatamente ou para o futuro? É nesse momento que eu começo a me perguntar assim, essa minha isca vai produzir efeito logo. Quer ver outro exemplo? Cicobi. Cicobi é uma cooperativa de crédito. Uma cooperativa de crédito que ela queria gerar valor, uma isca no seu cliente. O que ela fez? Ela entregou um e-book sobre consórcio. Veja você, se eu faço parte de uma cooperativa, para mim, eu tenho vontade de ter um e-book de consórcio? É muito poucas pessoas que têm isso. Seria muito melhor eu fazer, vou entregar para você um e-book sobre aplicações financeiras, sobre como fazer rentabilidade no mercado de ações. Então, o que ele está fazendo? Ele vai estar falando a linguagem daquela pessoa que quer aplicar o dinheiro dela junto com um elemento dele que é bancário, sistema financeiro. E o objetivo é fazer com que a minha isca consiga converter cada vez mais o meu cliente. E nisso, vamos pensar. Eu poderia dizer, se eu tivesse uma clínica de estética, o que eu poderia fazer? Faça sua avaliação gratuita em até 30 minutos. E para isso, a grande dificuldade para quem faz esse tipo de ação é o volume de pessoas que não comparecem. E aí é nesse momento que você pode colocar o seguinte: a pessoa que não compareceu, ela tem um pagamento de tanto. Para a pessoa que comparece, não paga nada. Ou então, se a pessoa for remarcar, aí ela tem que pagar. O objetivo é fazer com que eu organize a minha agenda para eu atender cada vez mais pessoas. Quer ver outro exemplo? Pessoa que está no setor de energia solar. Energia solar hoje está
É um dos segmentos que mais cresce no país porque está trazendo economia, então ele tem um apelo social, econômico muito forte, que é o quê? Pare de gastar com energia elétrica, deixe o sol produzir seu dinheiro. Então ele tem um apelo muito grande. Agora, quer saber como que eu construo uma isca disso? Se eu fizesse uma calculadora de economia de energia, imagine a quantidade de pessoas que iriam acessar o seu site para fazer uma calculadora para saber o quanto de energia que eu iria economizar. Nisso, o que eu estou fazendo? Eu já estou capturando, atraindo as pessoas que eu sei que têm interesse e se importam em economizar naquele segmento. O objetivo é fazer o quê? Qual que é a pessoa que gostaria de comprar o meu produto? Vamos pensar numa agência de turismo. Agência de turismo eu poderia fazer quem gostaria de viajar para Porto Seguro? Quem gostaria de viajar para o Peru? Quem gostaria de viajar para Bariloche? Quem gostaria de viajar para as Maldivas? Mas só que a minha comunicação acaba ficando uma comunicação perdida, porque são poucas pessoas que querem ir para Maldivas, são poucas pessoas que querem ir para o frio, para Bariloche. Então, o objetivo numa agência de turismo, vamos montar uma comunidade para pessoas que querem comprar pacotes e viajar a custo cada vez menor, custo barato. E aí você vai trazer as pessoas para a comunidade que tem interesse em viajar e lançar promoções pontuais ali que você consiga fazer os arranjos de hotel e avião para que ela compre barato todo dia. Sabe o que vai acontecer? O dia que eu comprar um pacote muito barato ali, eu já vou avisar meu amigo. Avisando meu amigo, ele já vai vir, já vai trazer outra e outra e outra pessoa. O objetivo é fazer o quê? Como que eu reúno pessoas que têm interesse no meu produto e eu gere valor para ele. O gerar valor nessa agência de turismo é viaje gastando menos. Veja você, o slogan, viaje gastando menos. Criei uma oportunidade e essa oportunidade está dialogando com ele com o elemento do preço. Ele quer viajar, quer desfrutar pagando menos todo dia. Quer ver outro exemplo? Vamos pensar no arquiteto, eu falei, numa empresa de marketing. É muito comum a empresa inicia o processo, fala assim, mas eu só vou fazer algo para aquele meu cliente quando ele for meu cliente, quando ele me pagar. Mas agora imagine você, se eu tenho uma empresa de marketing, eu vou construir como isca, produzir alguns trabalhos pontuais para os influenciadores da minha cidade desde que eles falem da minha empresa. Veja você, se eu pegar 3 influenciadores da minha região e fazer um trabalho perfeito com eles e pedir para que eles divulguem que aquele trabalho está sendo realizado para a minha empresa de marketing. O que eu fiz? Ganhei autoridade, ganhei divulgação, ganhei audiência, ganhei atenção de uma maneira inteligente, porque eu gerei valor para uma pessoa e essa pessoa, esse efeito reverberou dentro da minha cidade. E aí, o grande segredo, gente, agora quais são os canais, Ângelo? Quais canais eu posso utilizar? E aí eu vou te dizer, canais, se você tem blog, são mais de 20 canais de comunicação para eu atrair esse meu cliente. Eu vou falar alguns para você. Blog, outros, eu sou um comunicador, eu estou no setor de ensino, eu ensino as pessoas a atrair clientes, a vender mais, a gerir pessoas, a liderança, vários segmentos. Então, para mim, palestra é extremamente importante, porque numa palestra que eu vou lá e falo, eu já consegui 3, 4, 5 mentorados. E isso faz com que minha audiência aumente. Então, muitas palestras eu nem cobro, por quê? Porque eu chego lá e eu consigo converter de uma outra maneira. Então, blogs, palestras, marketing de influenciadores, marketing de indicação, eu pegar os meus clientes e fazer com que eles repliquem e falem de mim sempre. O que eu estou fazendo? Marketing de indicação. O que mais? Marketing de conteúdo. Falei para você, um advogado que vai lá e fala como é que gera informação para a pessoa, gera conteúdo para a pessoa. Eu aqui estou gerando conteúdo na sua vida. E esse conteúdo é o quê? Um conteúdo valioso, fazendo com que você lucre mais todo dia, cresça sua empresa e escale ela. O objetivo é fazer com que você gere valor para você. Então, é o quê? Marketing de conteúdo. O que mais? Criação de comunidades. Falei para você da agência de turismo. A agência de turismo nada mais fez do que criação de comunidade. Eventos offline. Quer ver? Eventos de feira. Eu estou lá numa feira. Vamos pensar quem vende produtos agropecuários. Eles adoram fazer o quê? Dia de campo. Dia de campo é um evento offline. Eu vou lá, reúno todos os meus clientes, reúno as pessoas interessadas, falo sobre os meus produtos, gero valor para todos eles e eu estou fazendo o quê? Captando clientes para quando eu quiser, eu já tenho para quem vender. Então, gente, o que mais? E-mail marketing. Hoje em dia, e-mail marketing é cada vez menos em desuso, mas só que ele funciona e funciona cada vez mais, porque eu tenho que estar em todos os lugares. Quanto mais eu sou visto, mais eu sou lembrado. Quanto mais eu sou visto, mais eu estou na mente do meu cliente, mais eu consigo vender. O que mais? Meta. Meta é o quê? Facebook, Instagram. Eu tenho que estar na meta no Facebook, Instagram. O que mais? Google Ads. Google Ads é o quê? Eu tenho que estar bem ranqueado dentro da minha página, na pesquisa de Google. Quando ele fala sobre
advogado em Chapecó, quando ele fala advogado em São Paulo, quando ele fala em arquiteto em São Paulo, quando ele fala em veterinário em Florianópolis, eu tenho o meu nome muito bem ranqueado. Eu tenho que ter o quê? Programa de afiliados. Afiliados é o quê? É eu ter pessoas que estão dentro da minha base, que eu estimulo elas a venderem cada vez mais e eles vão ter um percentual disso tudo. Gente, eu poderia aqui ficar falando para vocês sobre academia de musculação, sobre construção de piscina, sobre software de empresas, sobre joalheria, loja de fertilizantes, sobre conserto de videogame, sobre loja de pneus, sobre decoração, várias coisas. Mas o objetivo é fazer com que você tenha em mente que você precisa ter alguns elementos. Primeiro, atenção e persuasão com o seu cliente. Segundo, eu tenho que gerar a oportunidade e medo, mostrar para ele a oportunidade e construir o medo. E terceiro, eu tenho que ter essas iscas, eu tenho que ter o meu cliente ideal e tenho que saber quais são os meus canais que eu vou vender para ele todo dia. E você deve estar se perguntando para a gente poder encerrar. Ângelo, quais são os indicadores disso? Como é que eu percebo se está dando certo ou não? Eu tenho que saber o quê? Qual é o número de visitantes que estão vindo por aquele canal. Por exemplo, se eu fiz através de e-mail marketing, quantos clientes vieram através do meu e-mail? Se eu fiz através do Instagram, quantos clientes estão vindo através do Instagram? Se eu fiz pelo Google Ads, quantos clientes estão vindo pelo Google Ads? Isso por quê? Para eu saber qual é o canal que está tendo maior aderência, maior atenção para eu poder investir cada vez mais nele. Esse é o objetivo. E vamos lá, se fez sentido para você esse vídeo, que gerei valor, trouxe bastante conteúdo, o objetivo é fazer com que você tenha foco no seu cliente, defina quem é seu cliente, utilize sua isca e venda mais todo dia. Se fez sentido para você, encaminhe esse vídeo para alguém, curta, compartilha, e se você quer tirar dúvidas sobre esse conteúdo, manda para mim, eu vou ter o maior prazer em te servir. Até porque você já deve estar na minha base, tendo algum consumido de algum outros produtos meus, e é por isso que esse vídeo está sendo entregue para você. Então, para mim foi um prazer estar com você, muito obrigado e venda mais, cresça sempre e escale sua empresa. Um abraço!